você já conhece muito bem, né? Como eu falei na última aula, nós iremos falar a partir de questões do Enem, né? Assuntos voltados para o Enem, né? Então, assuntos de sociologia que mais caem no Enem. Eu mostrei esse quadro para vocês na semana passada, né? Sociologia contemporânea, ela já caiu em 28% das questões de 2009 a 2018, né? Aliás, a 2019, foram 10 anos. Cidadania, 14%, cultura e educação, 14%, política, poder e Estado, 14% também, capitalismo, 7%, economia e sociedade, 7%, indústria cultural, 7,1%, Max, web, 3,6%, o mundo globalizado, 3,6%. E aí, a nossa próxima aula, vamos falar sobre, já vão cientes que a gente vai falar sobre cidadania. Então, na próxima semana, a aula de filosofia vai trazer questões a respeito de cidadania. E aí a gente vai poder revisar até os assuntos que vocês não viram ainda. Eu não vou focar exclusivamente no material que vocês têm, no livro que vocês têm, né? Porque se eu for colocar só o assunto do terceiro, vocês já esqueceram, provavelmente, do primeiro. Do segundo, não. Acho que vocês ainda lembram do segundo, né? Eu acho que sim, não sei. Talvez sim, talvez não, né? Mas vamos lá. Então, nossa próxima aula, de hoje a 8, de Sociologia, a gente vai trabalhar as questões a respeito de cidadania, tá bom? E aí, vamos iniciar agora a nossa aula. Sociologia contemporânea. Oi? Eu tô com uma dúvida. O diário de bordo, depois que nós já estudamos nessas aulas, agora foi cancelado, né? Não. Por isso que eu pedi para vocês colocarem no caderno aquela atividade, tá certo? Outra coisa, quem foi que falou foi Fabienne, né? Pela voz, eu acho. Olha só, a gente está organizando para o diário ser um diário online também. Tá bom? Aí eu estou vendo com a professora Meire, acho que está vendo aí. Qualquer coisa a gente passa para vocês, para facilitar o máximo. Meu Deus do céu. A gente quer o máximo de aprendizado de vocês, tá bom? Então, sociologia contemporânea, né, ela contempla 28%, como eu falei agora há pouco. Modernidade tardia, mentalidades individualistas, seus impactos na subjetividade e, no caso aqui, os desafios de hoje. Então, nós vamos discutir sobre isso. Eu quero que vocês vão fazendo perguntas aí, A nossa aula é para discutir mesmo, certo? A gente vai dialogar um pouquinho sobre sociologia, né? O que seria subjetividade? É entendida como um espaço íntimo do indivíduo, ou seja, como ele se instala a sua opinião ao que é dito mundo interno, com algo que ele relaciona com o mundo social, seria o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças e valores compartilhados na dimensão cultural, que vão construir as experiências históricas e coletivas dos grupos e populações, né? Então, aí é uma definição do que seria subjetividade, né? Para entender mais esse assunto, nós vamos trabalhar a partir das ideias de Michel Foucault, né? Quem já assistiu o filme Tropa de Elite, eu lembro que no início do filme, o capitão fica lendo textos dele, né? Desse camarada chamado Michel Foucault. Então, Michel Foucault foi um pensador francês, filósofo e psicopatologista da segunda metade do século XX. É famoso por pensar o mundo em termos de saber poder. Os discursos não são somente palavras ditas ao ar, mas expressam uma mentalidade que rege a vida. Posiciona os indivíduos nos espaços sociais e os classifica como dependentes ou comandantes. Poder, comandantes. Privilegiados ou desprivilegiados. Ao mesmo tempo, o poder é visto como um exercício. Poder é o ato de conduzir condutas e ordenar possibilidades. Desta forma, ele não é concentrado, mas sempre ramificado. Ele se expressa como uma configuração que pode ter matrizes eficientes nos dispositivos de poder, como escola e fábricas, e entre outros, né? Então, aí é o início do texto de Michel Foucault, onde ele vai descrever, ele vai falar essa diferença entre poder, essa diferença do poder, né? Então,
A importância de Foucault está na possibilidade aberta que ele deixou para as lutas sociais, para a insurreição dos saberes dominados e para a afirmação de si como elemento político. E aí eu coloquei o significado da palavra psicopatologia, que é uma área do conhecimento que é objetivo de estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. Então, Foucault, ele, além desse livro, ele escreveu vários livros voltados para a questão psicológica. Ele trabalhava muito a questão do psique, né? Do psicológico da mente humana. Ele tem até livros falando porque as pessoas se suicidavam, essas coisas todas. São vários livros, é um pensador bem legal de se estudar. Né? É uma leitura não tão complexa, né? Eu acho que dá para entender. Então, Michel Foucault é o francês, é conhecido por suas teorias acerca da relação entre poder e conhecimento. E por que isso, gente? Ele diz, olha, conhecimento é poder. Se você conhece, você domina, você tem poder. Então, o poder em si está no conhecimento. Tá claro essa parte, assim, tô entendendo? Tem um ok aí, quem estiver entendendo, pelo menos uma pessoa, para eu ver? Não. Oi, Sandy. Alô, Sandy, tá entendendo? Sandy. Deixar presente, né, professor, na sua Mais ou menos. Então, tá bom, né? Então, o que é que não está claro? Para Foucault, o que você quer dizer é o seguinte, que ele vai ver essas relações de poder e conhecimento. Para ele, se você tem conhecimento, você tem poder. Ou seja, o conhecimento gera poder das pessoas. E, como esses estão... Deixa eu ver quem está falando. Ah, não foi não. Iniciou o seu trabalho com uma aproximação do movimento teórico em antropologia. Nós vimos essa palavrinha a semana passada. Antropologia social, conhecido como instrumentalismo, do qual veio a se distanciar mais tarde, porque ele rendeu o desenvolvimento de uma técnica historiográfica própria, a qual chamou de arqueologia. Né? Daí surge a arqueologia. Aqui é mais uma introdução, é mais falando sobre o pensamento, sobre as ideias de Foucault. Que a partir de agora nós vamos realmente entender o que seria isso aí, esses paradigmas. Quem sabe o que é paradigmas? Vou dar um ponto aqui, eu estou devendo apontar alguém aí, né? O que é paradigmas? Vai, Sandy, você que respondeu, levantou a mão. Tá me devendo um ponto da outra aula. Pronto, o que é paradigmas? Uma coisa padrão. Isso, é um padrão. Só que aqui a gente vai entender padrão como caminho, né? Então, os esquemas culturais, os caminhos, né? O padrão que tem nesse caminho. Não tá, a sua fala está bem legal, né? Qual era o padrão? Qual era o caminho? Pré-moderno, moderno e supramoderno, certo? No pré-moderno, o princípio unificador era aquele que ordenava, era aquela ordem estabelecida. No moderno, era a subjetividade, né? E no supramoderno é o pluralismo de ideias, ou seja, eu preciso entender, né, que a gente está vivendo agora esse mundo supramoderno, ou seja, pós-moderno, né, depois do moderno, que é um pluralismo. Hoje em dia todo mundo pensa diferente, todo mundo cada um é um pluralismo de ideias, né? São ideias no plural, né? Então essa questão toda que vem após modernidade. E aí qual é o projeto dessa modernidade? Emanência da razão e afirmação da subjetividade. Na razão, a gente só tem o valor aquilo que razão explica, né? O que seria isso? Eu só vou ter valor, algo só vai ter valor para você se for explicado racionalmente, né? Se não tiver uma explicação racionalmente, não teria valor algum. Aqui a gente pode usar até as ideias de René Descartes, né? Penso, logo existo. Eu só vou existir a partir do pensamento. Se eu não penso, eu não existo. Isso a partir do pensamento cartesiano, né? Que aí você estuda também a questão em matemática, o método cartesiano, né? Que é a questão dos quadrados, dos catetos, né? Então, só tem valor aquilo que a razão explica. Se a razão não explicar, então não há
ou não tem valor. É nessa ideia, tá certo? E como a afirmação da subjetividade, o sujeito é o centro de todas as referências, né? Então, agora o sujeito é o ser quem vai determinar. Aqui, gente, a gente está saindo, nessa época, a gente está saindo de um pensamento medieval, né? Era aquele pensamento onde quem mandava, quem determinava, o conhecimento vinha através da religião, através da igreja, né? E agora não, agora é a razão. Eu não quero saber se é a fé, fulano está assim, a fé explica, não. Quem vai explicar é a razão. Está entendendo? Aí. Então, é por esse caminho. O sujeito agora é o centro, o ser é o centro, né? Aqui é o momento que a gente está passando por uma fase antropocêntrica. O homem como centro, né? O eucentrismo, né? Então, modernidade e modernidade tardia. O que seria isso? A sociedade contemporânea e o fenômeno contemporâneo. Isso tudo é uma questão ideológica. E o pior, gente, individualista, né? A gente vive numa sociedade individualista. Quem tem sempre quer ter mais, né? A gente vive esse momento individualista. Então, é uma sociedade puramente individualista. Tá claro, gente? Até aí, estão entendendo? Sim, estamos entendendo. Pronto. Qualquer dúvida, escreva aqui, por favor, que eu estou acompanhando vocês, tá certo? Não estou conseguindo ver, porque, assim, sabe, não consegue, né? Infelizmente, não temos a nossa aula como era de costume. Então, leis da sociedade de consumo. Aqui é importante, né? Eu até ouvi alguém dizendo, fulano está vendendo um smartphone, alguém compra, algum de vocês aí, eu ouvi em algum canto, não sei se foi no Facebook, foi no WhatsApp, né? Escolher e comprar. Você não pode deixar de não escolher, né? E qual é a ideia? Compra hoje, pega amanhã. O que seria isso? A gente vive numa indústria, a gente vive num momento de consumo, né? Por isso que a cidade aqui é consumista, é uma cidade capitalista. A todo momento tem produto novo no mercado. Chegou o iPhone, aquele topado. Aí você compra aquele telefone com 5 dias, 10 dias, vamos dizer que já lança um novo modelo. Você já não quer mais aquilo. Você já quer outro, né? Ou seja, mesmo que não tenha naquele momento, mas você pode fazer um pedido. Você, na Magazine Luiza, eu trabalhava, e eu lembro que, tem a propaganda, né? Vem ser feliz. Qual é a ideia o marketing, né? Nessa questão, vem ser feliz. Ou seja, você só é feliz se você comprar. Compre, 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 compre. Compre que você será feliz, né? Então, a felicidade está no consumo, né? Aí você pode levar essa questão também para as ideias, vamos dizer, não só, eu falei a questão do comércio em si, mas para a culinária, você pode levar essa sociedade, esse consumo para qualquer outro ambiente, tá certo? E aí, quais são os fenômenos contemporâneos? Fenômenos que apontam para uma nova sensibilidade. A gente vive uma sociedade centrada no eu. Ó, aqui, ó. O eu. Eu sou o centro de tudo. Eu faço a diferença. Sou eu, né? Então, o outro, a gente muitas vezes não para pensar. E aí, a gente pode falar um pouquinho, não sei se vocês estão entendendo essa questão desse debate, dessa ideia, mas o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vivia uma sociedade há 100 e poucos dias atrás, onde a gente não tinha tempo para nada, né? Então, aquela correria, aquela coisa toda, aí hoje você para um pouquinho e começa a pensar no outro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso daí. A gente começa a pensar agora, começa a dar valor àquilo que antes a gente não dava o devido valor. Tá, uma sociedade centrada no eu, pura indiferença, sedução no stop, né? Sedução no pare, é aquele momento, pronto, acabou. Fenômenos externos, né? Os fenômenos que estruturam a nova sensibilidade, a moda e a cultura de massa. Então, se está na moda, todo mundo está... Eu acho que comentei isso numa aula no primeiro ano, né, que é de cultura, já está falando lá. Eu lembro que, alguns tempos atrás, aquelas calças que as mulheres usavam, era boca de sino, que chama, bem larga. Foi nessa aula, foi Fabiano que falou. Foi nessa aula, foi de arte, sério.
Foi nessa aula, foi até Fabiano que comentou, foi. Foi na LET, foi nessa aula, não, foi nessa turma. Então, a questão da moda. Foi na sexta, pronto, muito bom. A questão da moda, né? Então, aqui é o fenômeno que estrutura uma nova sensibilidade. Primeiro ponto aqui é a moda. O que a moda dita, as pessoas vão e compram. A gente pode ser frio com uma BG, mas todo mundo está usando, então eu vou comprar também o que eu quero. Está na moda. E você vai lá e compra. Aí a gente volta para... Aqui, ó. Cadê? E aqui, ó. É escolher e comprar. Escolher e comprar. Então, a gente muitas vezes vai para uma loja ou para um determinado local comprar porque eu vi alguém vestindo, eu vi alguém usando. Isso aí, eu coloquei uma roupa, mas aí é um calçado, é uma comida, é uma televisão, é o que tiver na moda, né? A moda. E aí a gente passa para essa cultura de massa, né? A divulgação é divulgada. Então, manda lá os youtubers, né, Sandy? Divulgar. Manda... Tá entendendo, Natanael? Manda divulgar aí, divulgar, e quanto mais tiver divulgação, dá a ideia daquele produto ser bom. Então, manda um ator, sei lá, famoso, fazer aquela divulgação, e aí leva a ideia na mente que aquela pessoa também está usando, no senso, né? É verdade, é verdade. Aquela pessoa simplesmente só ganhou o seu dinheiro para divulgar aquele produto, né? Não é que aquela pessoa usa, mas é embutido de forma, talvez, como é que se diz? Não vou dizer de forma, embutido de forma implícita, né? A ideia de compra que fulano está comprando, então se fulano está usando é bom. Tu tá entendendo? É essa a ideia, né? E aí, uma ideologia contemporânea. Como seria esse indivíduo contemporâneo, né? O outro como objeto. O outro como objeto. Eu vejo o outro como objeto. E aí a gente pode levar tanto para as relações humanas, né? Essa relação de homem e mulher, a gente sempre vê o outro como objeto, como para as relações sociais de uma forma geral. O isolamento de si mesmo. A gente muitas vezes se isola no nosso mundo, achando que nós somos melhores do que o outro, né? A outro não presta, eu que sou bom, né? Ah, fulano fez isso, sabe porque fulano não presta, não, aquilo é uma desgraça, né? Mas não. A gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que sair dessa ideia individualista, né? E olhar que o outro faz parte de mim. Eu preciso do outro, sim. Só que aqui, nesse momento ideológico, a gente não vê dessa forma, né? E aí, tem uma frase aí, ó, não sei se vocês estão vendo, acompanhando, então, né? Amar a si mesmo. Não necessito do outro para me fazer feliz. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Eu não preciso de ninguém. Para mim, tá bom e pronto, né? Porque a gente vive numa sociedade consumista, né? É um consumismo desenfreado. A gente compra sem necessidade. E aí, tem a questão dos bens e os serviços, né? O apelo ao novo e o processo de sedução. Às vezes a gente é seduzido, né? Esse processo de sedução aqui, quantas vezes nós somos seduzidos por uma roupa de marca, por um computador bom, por um celular iPhone, não sei o que, 11X, 11 Plus, alguma coisa assim, sei lá. Por quê? Porque o produto, o consumo é feito para ser produzido no consumidor a ideia de sedução. Não? Então, nós somos seduzidos por aquele objeto, por aquele produto, por aquela coisa, né? É um processo de feitiço, né? É como se nós estivéssemos enfeitiçados. Então, a minha felicidade vai se encontrar só se eu estiver tal produto, só se eu estiver tal objeto. Se eu não estiver com esse produto, se eu não estiver com esse objeto, a minha felicidade não vai estar, eu não vou estar feliz, né? Alguma pergunta, pessoal? Aí, eu tô percebendo vocês hoje muito calados, né? Escreva aí no chat, por favor, qualquer pergunta, tá bom? Hedonismo, preocupação a curto prazo, né? Vida privada, lazer individual. Olha que coisa interessante, né? Então, a corrente da filosofia que vai estudar essas questões é o hedonismo, né?
Preocupação a curto prazo, para que eu vou me preocupar com o futuro? Me preocupar com hoje, com agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero tomar uma cachaça agora, eu quero sair agora, eu quero saber da manhã, né? Eu quero viver a minha vida agora. Então, a gente sai daquela ideia, pensa, aliás, numa ideia só a curto prazo. A gente não pensa a longo prazo. Ah, se eu fizer isso hoje, e aí a gente pode levar, gente, até para as questões sociais mais ditas. Por exemplo, é uma escolha que você faz, né? Quantas escolhas nós fazemos na nossa vida que aí a gente está arrependido até hoje? Não, acho que não acontece não com vocês. Mas aqui em Santana tem muita gente assim. Eu estou em Santana hoje, né? Então, aqui em Santana tem muita gente assim, que faz uma escolha e se arrepende pro resto da vida. E essas escolhas, por quê? Porque eu só pensei no momento, né? Se me fez bem naquele momento, e eu quero saber do que vai ser no futuro, eu pensei agora, no hoje. Então, é nesse ponto de vista, essa preocupação a curto prazo, né? Por que isso? Porque isso em mim, eu tenho privação da minha vida, porque eu sou dono da minha vida, né? E eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou uma pessoa individual, eu posso brincar, eu posso sair, eu posso me divertir sozinha, não preciso de ninguém, eu preciso só de mim. Então, é essa a ideia, né? E aí, o individualismo contemporâneo tem essas três vertentes. O consumista, né, que a gente já falou agora há pouco, o hedonista, e agora vamos falar do narcisista. Eu vou dar um pontinho aqui para quem disser o que é narcisismo, né? Significa, vamos lá, quem vai dizer, vou ver quem é as pessoas que estão online aqui, Natanael, Danube, Edivan, Eliane, Emanuel, Fabienne, José Caíque, Júlio César, Lara, Maria Eduarda, vamos lá. O que seria narcisismo? Muito bem, Júlio César. Narcisismo é mitologia, viu, gente, aqui, mitologia grega, né? Na mitologia grega, a figura, no caso, Narciso, ele se achava tão bonito, ele era um cara tão bonito, que ele olhou para o reflexo dele na água e achou que então ele se abraçou com ele mesmo, né? Um reflexo e acabou morrendo, né? Então, na mitologia grega a gente vê muito isso, né? O que seria isso, né? Se apaixonar por si mesmo, né? Eu me amo, eu não preciso de ninguém, eu me amo, eu sou eu e pronto. Né? E aí, o narcisismo é o que o Júlio acabou de dizer, né? É esse centramento no eu, em si mesmo. Eu sou eu e pronto, né? Culto o corpo mais belo é o meu. Então, é sempre essa questão voltada para o eu, certo? E aí, eu já trabalhei com vocês essas duas questões que quem vai usar esses dois termos é Freud, né? Ego e superego, né? O que seria isso? O meu egocentrismo, né? Ego de egocentrismo, de ser eu e pronto. E o meu superego, para Freud, é porque a gente não vai ter outra aula sobre isso, só sobre essa questão. Mas Freud, ele vai dizer o seguinte, ele vai dividir o nosso consciente, né? Quem vai estudar filosofia, sociologia, aliás, quem vai estudar, vai fazer curso de psicologia, vai estudar muito Freud, né? Vai estudar psicanálise. E ele divide o nosso consciente em três fases: id, ego e superego. Eu já trabalhei isso com vocês em outras aulas, eu acredito que já. Id, ego e superego. Ele diz, olha, o id é o inconsciente, o ego é o meu consciente, é o meu eu. E o superego é quem vai frear o meu eu. Então, é como se fosse uma briga interna, tá certo? O meu ego e o meu superego. Faço, eita, eu vou fazer isso, eu não faço nada. Faço isso, faço não. Fica aquela, faço, não faço. Por quê? Porque o meu ego fica barrando com o meu superego, né? E aí, o que seria o superego? Seria as questões sociais, a igreja, a família. Eu não vou fazer isso porque minha família pode não gostar, eu não vou fazer isso porque isso é errado, porque fulano disse. Então, existem vários fatores que a gente pode atribuir à questão também do superego, né? A sociedade, a igreja, entre outros. Tá claro, pessoal, até aí? Júlio César, ficou claro? Maria Luísa. Vamos lá, gente. Eliane.
Eliana Araújo, Ricardo, Pedro, eu quero ver vocês falando. Vamos lá, Sandy. Ficou claro, professor. Eu sei que sem a gente estar falando na sala, a gente vendo, não dá para entender muito, né? Mas, eu quero que vocês tenham a maior possibilidade possível. A gente está tentando fazer o melhor com o pouco que a gente tem, tá certo? Então, vamos lá. O que está por debaixo dessa postura, né? Seria debaixo que está revestido isso daí? A gente falou agora há pouco, o centramento do eu. O eu é a chave certa. E aí a gente esvazia a alteridade, né? Há um esvaziamento do outro. Eu não preciso do outro. O outro é um objeto. Até nas relações pessoais, por exemplo, em casamento, por exemplo, eu vou casar com fulano, se der certo, se não der, eu construo um objeto, né? Eu vou fazer isso, fulano que se vê, eu não estou nem aí, eu faço a minha parte e pronto, né? A gente deixa, muitas vezes, de pensar no outro. E aí a gente pode ver as questões políticas também são assim. A gente pode levar esse campo, essa postura, para várias áreas do conhecimento. A política. Quantas vezes na política cada um pensa em si, né? Ou você acha que todo mundo está pensando no coletivo, está pensando na alteridade, está pensando no outro? Não. A grande parte só pensa em si. Cada um por si, né? Eu quero ter as minhas coisas, eu quero ser eu e pronto, eu quero ter as minhas coisas, o outro que se lasque, que se vire, desculpa a expressão, tá? Então, o esvaziamento da alteridade, né? Respeito pela idade, invisibilidade do outro, falta de admiração. O que está faltando é isso, ó. Cada dia mais, eu e vocês estamos ficando vazios, né? Vazio por falta de respeito pela idade. Quantas vezes você chega no ponto de ônibus, ou você vai viajar no ônibus, e tem lá uma mulher grávida, por exemplo, e você está lá sentado na cadeira e fecha os olhos, faz que está dormindo, para não respeitar a questão aqui do outro. Você deixa o outro invisível, né? É nesses conceitos, tá certo? E aí, qual é a grande questão? Os modos de vida atuais. A linha do ter e a linha do parecer, né? Eu preciso ter. Se eu tiver alguma coisa, eu vou parecer para o outro bem. Eu vou ser bem para o outro, né? Então, a questão da individualidade, das posses. Só vou ser bem aceito na minha roda de amigos, na minha roda de amizade. Se eu estiver, porque todos lá têm um iPhone, eu tenho que ter. Porque todos lá têm a roupa de marca, eu tenho que ter. Porque eu tenho que parecer para eles, eu faço parte deles, né? Eu tenho essa necessidade egocêntrica. Eu tenho essa necessidade de parecer com o outro, né? A sociedade não consegue preencher as aspirações humanas. Então, só uma frase para a gente poder discutir, né? Os impactos antropológicos, fenômenos que revelam o lado negativo. Primeiro, o que revela esse lado negativo? O enfraquecimento dos laços afetivos. A gente muitas vezes não dava valor às nossas famílias, as pessoas que estavam do nosso lado. O desenraizamento pela globalização. A comunicação, a impessoalidade, a busca da felicidade no efêmero, né? Essa busca no agora, no imediato, né? Então, essa busca no efêmero, ou seja, no imediato, no agora, no momento. Eu preciso ser feliz agora. Eu preciso viver o agora, o hoje, no momento, né? Um fenômeno que revela o lado positivo. A sociedade tornou-se pluralista, então, é preciso que uma sociedade pense no outro, né? Pense no outro como plural, né? Uma pluralidade. Possibilidade de escolha jamais vista. Hoje a gente vive uma sociedade que você pode escolher várias coisas ao mesmo tempo, né? Hoje, mesmo assim, os desafios se tornam mais complexos, porque existem várias possibilidades também de desafios, e existe uma melhor qualidade de vida, né? Isso é o que vai revelar o lado positivo do ser humano, né? Essa parte aqui eu já falei, o centramento no eu, o consumo. Você escolhe exclusivamente a partir de você. A moda é a afirmação do indivíduo. Então, você se afirma a partir do seu eu, né? Do seu individualismo. E aí é um corte de cabelo, é uma vestimenta e assim por diante. A subjetividade na hipermoderna. Subjetividade antiga, centrada no nós, e valores eternos, né? Seria isso.
A subjetividade antiga seria a subjetividade contemporânea, pensando no outro. Já quando a gente centra essa questão do nós, a gente vai ver a questão dos valores eternos, né? Aí, uma boa amizade. Quantas vezes a gente tem? A gente já ouviu até essa frase, né? É melhor ter dinheiro na praça, é melhor ter amigo na praça do que dinheiro, né? Porque os amigos de verdade estão com a gente, né? Só que a gente vive uma sociedade que não tem amigos. Vive uma sociedade onde a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece as pessoas. Poucos são nossos amigos de verdade, né? Que amigo não é aquele que está no momento de farra, de festa. Não, amigo é aquele que está nas horas minhas, nas horas boas, está aí. Cada um, a todo momento, a todo instante. Estão entendendo? E aí, organizadores da subjetividade contemporânea, né? A concepção de felicidade. O que seria felicidade? Para vocês, o que seria felicidade? Uma definição. Seria felicidade, eu posso colocar. O que seria felicidade? Vamos lá, quem vai falar? Será que vou ter que escolher alguém? Né? Eu acho que Vai, Ivan, alegre, Fabiane. Vai, Fabiane, eu não ouvi. uma coisa que nos deixa alegre. Sim, uma coisa que nos deixa alegre. Então, a concepção de felicidade é algo que nos deixa alegre. O que seria mais? O que deixa a pessoa feliz. Isso, o que deixa a pessoa feliz. Paz no momento. Deixa eu ver, Pedro escreveu aqui no Pedro. Pedro? Foi. No momento, paz, liberdade. Muito bem, Sandy. Vamos lá, gente. Eu quero interação mesmo. Eu quero que vocês participem. Então, isso traz felicidade, liberdade, né? Será que liberdade traz paz? Traz felicidade? O que seria liberdade? Né? São questões que a gente pode ir debatendo ao longo da nossa apresentação. Para algumas pessoas, felicidade pode ser dinheiro. Para outros, pode ser prazer, né? Porque a felicidade está paz interior, muito bem, Lara. Paz interior. Então, isso tudo traz felicidade, né? Então, às vezes a gente está se esquecendo do que traz felicidade, que é esse amor, que é a amizade. Isso aí em todos os momentos da nossa vida com a nossa família. E a gente perdeu, de certa forma, isso. E de fraternidade. Muito bem, Ricardo. Paz interior, fraternidade. São termos que nos remetem à questão da felicidade, né? Cada um de nós, na verdade, busca ser feliz, né? Quem é que não quer ser feliz? Eu acho que a nossa busca principal, a nossa ideia principal, o nosso desejo é a felicidade, né? É ser feliz. Todos nós, por algum momento, ou de alguma forma, buscamos essa felicidade, né? E a sociologia, ela tem esse papel, junto com a filosofia, entender esses laços humanos. Isso que nos traz felicidade. Eclipse da reciprocidade, né? O que seria um eclipse? Seria um eclipse. Quando você vê um eclipse, você vai ter... Eu não entendi. Uma coisa que acontece raramente. Uma coisa que acontece raramente. Isso. O que mais? Aqui a gente vai trazer a questão do eclipse para essa questão da escuridão, né? O que acontece no eclipse? Na escuridão, né? Natural. Oi? Um fenômeno natural. Um fenômeno natural também, isso mesmo. Só que aqui a gente vai traduzir esse eclipse para uma questão da escuridão. Quando está acontecendo um eclipse, não é porque está escurecendo o Sol ou a Lua, não é isso? Então, o eclipse no Sol, o Sol vai escurecer. Está entendendo? Então, o que está acontecendo muitas vezes hoje é esse eclipse da reciprocidade, ou seja, essa escuridão, tá certo? Seria a escuridão no afeto gratuito. Só vou fazer isso e fulano dá isso. A gente não faz nada mais por amizade, a gente não faz nada mais por atenção ao outro, né? Está acontecendo esse eclipse na solidariedade, a gente não faz um favor para ninguém. Só vou fazer isso sem pagar. Ô, fulano, eu tô com uma dúvida aqui em matemática. Ei, não dá conta, eu te ajudo. Né? Vou te ajudar. Não, geralmente a pessoa pede
no valorzinho, né? Ou seja, está acontecendo essa eclipse na união familiar. O homem, a família, está no escuro. E a gente pode trazer agora, gente, uma questão interessante, se a gente for levar para o lado agora da pandemia, né? Quantas vezes a gente começou agora a pensar, começou a dar valor a essas questões aqui? O afeto, a solidariedade, a união familiar, estar mais unido com a nossa família. A gente começa a pensar mais. Talvez o medo da morte faça com que a gente tenha isso. Né? O medo de pensar mais. E aí, perda de direção na vida. Né? Perda de sentido, ser governado e viver em função de outro. Né? Então, se você perde uma direção, se você perde, por algum momento, perde o destino, o seu caminho, você vai ter isso daí, ó. Ser governado por alguém ou viver em função dos outros. Né? Como é ruim você viver dependendo do outro. Né? Você precisa do outro, mas você também não precisa ser dependente do outro. Né? O outro é parte de mim, mas ele não é eu. Né? O outro é a redundância. Né? Mas assim, o outro é parte, mas ele não é o todo. Né? Então, é como se o outro precisa de mim e a gente se encontre. E aí forma um todo. Mas aí, se a gente se dividir, essa divisão fragmenta. Né? Aí ficamos fracos de um lado e fracos do outro. Só a união, só o outro faz parte. Né? Eu não sei se vocês entenderam, mas parece até uma poesia isso. Mas é assim mesmo. Não. Organizadores da subjetividade. Concepção de felicidade, a lógica da diversão e a liberdade sem limites. Né? Então, o que seria essa concepção? Hoje, a gente acha que felicidade está na diversão, para muitos, né? Então, se eu me divertir, se eu for livre, como a menina falou ali, essa questão de liberdade, se eu for livre, né? Se eu tiver essa liberdade sem limites, então eu vou ser feliz. Mas será que de fato é isso? Então, são questões que a gente vai discutir, tá bom? Forças capazes de articular uma nova sociedade. Para que a nossa sociedade tenha base, tenha princípios e seja capaz de ser regulada, articulada, precisaria dessas três formas: ética, ecologia e direitos humanos. Eu tenho que ver o direito do outro. Né? O direito do outro, o meu direito acaba quando o direito do outro começa. Né? É nesse ponto de vista. Alguém poderia me informar a hora aí para eu poder ver como é que está aqui a situação? 13h58. Ô, gente, já? Misericórdia. Então, a aula Então, acabou. eu vou só finalizar aqui, deixa eu ver só. Falta bem pouquinho, vou só adiantar, tá certo, gente? Ó. Rapidinho, não precisa se preocupar, não. Então, os valores e os aspectos positivos da sociedade, como a sociedade está se tornando, né, mais pluralista, essa coisa toda. Né? Uma frase aqui para vocês: cada um de nós tem o seu próprio ritmo. Devo estar atento para não querer imprimir no outro o meu ritmo. Né? Temos o impulso de que o melhor para o outro é o que é melhor para mim. Isso não é verdade. Né? E aí, muitas vezes, a gente quer fazer uma escolha, até na faculdade. Agora, vocês, vou fazer isso porque minha mãe quer, porque meu pai quer, porque minha família quer aquilo. Tem que ter muito cuidado com isso. Cada um de nós tem o seu próprio ritmo. Devo estar atento para não querer imprimir no outro o meu ritmo. Né? Temos o impulso de que o melhor para o outro é o que é para mim. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Então, eu não posso também ver dessa forma, tá bom? E aí eu vou encerrar a nossa aula de hoje com essa frase de Rubem Alves. Né? Vou encerrar a nossa aula de hoje com essa fala de Rubem Alves. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Tem que acontecer de dentro para fora. Então, a mudança tem que estar dentro de cada um de vocês. Tá bom? Tá difícil, tá? Mas ninguém pense que ninguém melhora ninguém, que ninguém incentiva ninguém, não. A mudança está dentro de cada um de vocês, tá bom? Então, boa tarde a vocês. E sexta-feira nós nos encontraremos, tá bom? Antes de sair, por favor, o nome e a série, tá bom?
Tchau, gente, e uma boa tarde.